Salve, salve, gente, eu sou o Vitinho, sou psicólogo, sou terapeuta cognitivo comportamental, me especializando ainda, mas quase terminando. Vamos para mais um vídeo, dale, dale. Vamos lá, ver qual é que é. Hoje a gente vai fazer um react aqui sobre as pessoas na sua vida que refletem quem você é, ou seja, seu ambiente refletindo quem você é. Ou quem você está Bom sendo, dia, né? boa tarde, boa noite. Gostaria de dizer que agora eu tenho uma editora que vai me ajudar. Uhul, Dá um oi editora! aí, Mari. Faz alguma coisa aí pra gente. Que Deus te Você elimine. fez? Eu espero que você tenha feito, senão ficou um silêncio Muito constrangedor forte. aqui, hein, Mari? Recentemente eu fiz um vídeo sobre BoJack Horseman e muitas pessoas me pediram pra fazer uma análise da Diane. Nossa, meu Essa irmão, ele personagem que ou é odiava essa amada série. ou Ele é falava que era uma odiada. série Cada super um vê deprimida, essa deixava ele personagem de super um pra jeito. baixo. Tem pessoas que se identificam com a Diane, tem pessoas que detestam a Cara, Diane. faz E eu vi muito um tempo comentário dizendo que eu que vi BoJack. ela é pior do que o BoJack ou ela é tão ruim quanto o BoJack. E eu achei um tanto injusto essa Eu comparação, também porque o achei BoJack injusto. faz muita merda. É, o Quando BoJack eu faz muita pensei na merda. análise da Diane, eu fiquei me perguntando o que exatamente eu vou falar sobre a Diane, porque eu não sou muito fã dela, Eu também não. admito. Na primeira vez em que eu assisti a Eu série, também. eu detestei a personagem. Na segunda vez em que eu assisti a série, eu percebi que ela é muito importante pra história. Sim. A trajetória Tipo, dela não é também um é muito personagem interessante de tão acompanhar e eu interessante, não tiraria mas é um essa personagem que é personagem da série. Na importante. verdade, ela é tão protagonista quanto o BoJack, mas ela Sim. definitivamente não é minha favorita. Ah, Independente também de não é a minha. gostar ou não da Diane, ela é Eu importante na gostava do amigo história e assim assexual como o do BoJack. BoJack, ela ensina muita coisa pra gente e ela me ensinou que as pessoas na minha vida refletem aquilo que eu sou. Então, vamos lá. Cara, aquele negócio de que as pessoas que você convive definem sua personalidade, em parte é verdade, mas não é tão assim não também. Vamos É, analisar tem que a levar em Diane. Na consideração muita primeira coisa temporada, também, a né? Diane parece ser um tipo de consciência pro BoJack. Ela faz ele perceber que tem algumas feridas não cicatrizadas dentro dele e ela serve pra ser a razão do BoJack, mas esse não é o único propósito da personagem. E ela se torna essa consciência do BoJack simplesmente por pensar. Diferente do BoJack, a Diane é sensível demais. Na verdade, o BoJack é sensível pra caramba, mas ele não sabe É, como lidar com ele os seus não demonstra sentimentos. e ele não Então, lida por não também. saber lidar Ele com os seus foge. sentimentos, ele se fecha pro mundo. Enquanto a Diane, ela quer abraçar o mundo e entender a dor Cara, de eu todo vou ser mundo. sincero, eu Assim lembro como o muito pouco da BoJack, a Diane. Diane também cresceu em um lar disfuncional. A mãe, o pai e os irmãos tratavam ela como uma idiota, quando na verdade ela era mais inteligente do que todos eles juntos. Acontece que a Diane, ela tinha um olhar crítico para o mundo, ela via coisas que outras pessoas não viam ou ignoravam. Na Sim. infância e na adolescência, ela teve os seus sentimentos invalidados. Então, Como toda adolescência, aquilo que você vive na infância, a adolescência meio que na otimiza vida isso adulta, ela e se aumenta tornou uma isso pessoa ainda mais mais, né? sensível, que Cristaliza olha as a dor do crenças. outro, que percebe a dor do outro. Ela via injustiças, preconceitos e dores, ela tinha um olhar mais sensível para o mundo, porque ninguém teve esse olhar sensível para ela. No começo da Proporcionar pro série, ela outro que não queria foi muito proporcionado a mudar o você. mundo e foi por isso que ela se tornou escritora, porque ela queria escrever livros que fizessem a diferença no mundo. E aí ela vai para Cara, Hollywood isso é e ela muito percebe complicado, que em velho. Hollywood as pessoas fingem que querem mudar o mundo, sabe? Fazem filmes que têm significados, mas na verdade o único objetivo é lucrar. O É lucrar. problema de querer Como um abraçar o bom mundo mundo como a capitalista, Diane é que você pode você ser vai super abraçar afetivo, entre outros aspectos, mas a arte o visa o mundo, só lucro, que o né? mundo vai te abraçar de volta com todo o seu peso e você não vai aguentar esse peso porque ele não é seu, você já tem o seu peso. Imagine o seu peso e o peso do mundo. É Ser sobre uma pegar os pessoa problemas de muito outras sensível pessoas, né? tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O lado bom é que você vai ter muita compaixão pelas pessoas, você vai ter muita facilidade
em entender as pessoas, mesmo que essa pessoa não mereça compreensão. Você vai Isso dá um compreendê-la, você vai problema. entender o próximo, você vai entender a Vai dor do entender próximo todo e às mundo, a dor vezes do você vai próximo, sofrer com o próximo. mas Eu tenho pra mim a que sua quando uma própria dor você não pessoa é entende. muito tem muita compaixão e se compadece demais e é muito boazinha, eu sempre fico assim com o pé atrás. Não Todo porque eu acho que essa excesso pessoa seja esconde uma ruim, falta. mas porque eu não acho que alguém é tão bonzinho assim deliberadamente, Ninguém sabe? é 100% Eu acredito que bonzinho. quando uma pessoa tem muita Até compaixão ou é muito atos, sensível, até atos de doação em parte, ele é bom pra você porque te faz bem, mas é um ato, se você parar pra pensar, egoísta. Porque você tá doando pra te fazer bem, por se sentir culpado, coisa assim. Mas ela também é um ato cuida do egoísta. outro porque ela pensa em si, mas não de maneira egoísta, não porque ela quer algo em troca, mas porque quando ela vê o sofrimento do outro, ela vê o seu sofrimento, ela vê o É sofrimento lá egoísta, da sua sim. infância e ninguém Ela tá cuidou dessa repetindo o criança. Então, quando comportamento. ela olha pro sofrimento do outro, ela tá olhando pra sua criança. E aí Ela ela tá vai repetindo o cuidar desse comportamento. outro porque Ela tá hipercompensando o seu abandono. Então, o que que ela faz, tá? A gente tem na terapia dos esquemas o esquema de abandono. E nós temos também na terapia dos esquemas o nosso comportamento de hipercompensação. Então, para compensar o meu abandono, eu acolho todo mundo, tá ligado? É tipo isso, velho. na verdade, ela quer cuidar da sua criança. Não acho que seja egoísta, não acho Aí nem que você seja cuida de todo pensado. mundo, Mas que é uma também é coisa que eu disfuncional. percebo em mim, por exemplo. Talvez eu esteja falando de uma experiência própria. Talvez as pessoas sejam deliberadamente boas. Eu acho que não, mas enfim, tudo bem. Talvez eu esteja falando de uma experiência Eu sou própria. meio Eu realmente sou uma negativo pessoa pra muito isso. sensível, mas não porque eu sou boazinha, legalzona. É porque eu sofri muito na minha infância. Então, quando eu olho o sofrimento do outro, eu Alheio. vejo o meu sofrimento. E aí eu cuido do outro como eu gostaria de ter sido cuidada na minha infância. Não é uma bondade, é mais uma carência? Alguma coisa assim? Você entendeu? Se identifica? Ou não? Nada a Não ver, sei, isso acho é que eu ruim. usaria outra Um palavra. lado Não sei se ruim é de ser uma pessoa carência. muito sensível Mas uma e entender todo mundo tentativa é que você de sofre o que não reestruturação. é seu. Você Se pá. perdoa o que não deveria ser perdoado. Você compreende, você entende, você tolera. E foi assim que a Diane tolerou o BoJack durante 4 ou 5 temporadas. Sim. A relação dos dois não era muito saudável porque o BoJack, ele era destrutivo. Sim. E a Diane, por ser BoJack é sensível, muito entendia destrutivo. o BoJack. Mesmo quando ele magoava ela entendia o BoJack. O BoJack, ele tinha uma carga enorme dentro dele que ele não sabia lidar. E aí ele conheceu a Diane, Cara, tão você se afasta. compreensiva, e Eu jogou. sempre explico isso pros meus pacientes. Nem sempre a fuga de algo ela é negativa. Tipo, às vezes, meu, é necessário você fugir, você se esquivar de algo, sabe? Porque se algo tá te fazendo mal, porque se algo de alguma maneira tá te deixando desconfortável, a esquiva, ela é necessária às vezes. Por isso que você se esquiva, porque em algum momento isso foi muito bom, sabe? Porque em algum momento a esquiva ela foi necessária pra você também ficar confortável, se proteger, tá legal? Toda a sua carga em cima da Diane. Todo mundo, ou quase todo mundo, já teve aquele amigo que só faz merda. Sabe aquele amigo que só faz merda? Então, ele. E aí, Me você não se afastei dele, afasta inclusive. desse amigo, mesmo sabendo que ele não é uma boa companhia. Paia. Você não se afasta desse amigo. Me afasto porque sim. Porque tem uma frase que eu li em algum lugar, talvez eu tenha visto no TikTok, que é aquela frase: eu odeio as atitudes, não a pessoa. Essa é a frase. Eu odeio as atitudes, não a pessoa. Eu acho que as duas se Posso ser complementam, sincera, eu não consegui essa diferenciar. frase é uma bosta. Essa frase não faz o menor sentido. As atitudes e a pessoa, elas estão coladas, elas andam são juntas, juntinhas. elas fazem parte São, ó, do mesmo pacote. mesma então, coisa. como que você ama a pessoa e não as atitudes? Eu Você entendo gosta das quando atitudes é também, em família, algum momento porque foi é meio confortável difícil pra você, se foi bom. desapegar. Eu sou do time que desapega logo, mete o pé e vai embora. Mas eu entendo que é difícil, é a mãe, é o pai, é o irmão. Agora, amigo, família é doida. você tolera esse cara na sua vida?
Só porque ele é seu amigo, porque você ama a pessoa e não as atitudes? Como que você separa isso na sua cabeça? Uma Como coisa é separar você isso na sua entender cabeça? por que o Vai. fulano age do jeito que ele Ela tem uma age. tatuagem do Todo mundo Shikamaru, sabe cara. Eu porque o sabia que era o BoJack age Shikamaru. do jeito que ele age. Isso é mostrado na série inteira. A gente entende, mas isso não significa que a gente tem que gostar do BoJack, porque o Meu, BoJack faz muita merda. mudando completamente O de ideal assunto. Tem uma cena do Shikamaru, meu, que ele acaba de perder o sensei. Aí o pai dele fala: jogue tudo pra fora. Jogue tudo pra fora. E o Shikamaru desaba. Meu, é seria se afastar do incrível BoJack, assim como o a quanto Diane o faz, Shikamaru é mas lá no foda, final da série. Eu tá? demorei pra entender por que a Diane continuava sendo amiga do BoJack. Porque assim, ela era tão inteligente, tão sábia, tão crítica, tão cheia da razão e cheia das certezas. Por que então que ela continuava sendo amiga do BoJack? Eu só fui entender depois que eu terminei a série pela segunda vez que ela andava com o BoJack porque ela era igual ao BoJack. A Diane não fazia as merdas que o BoJack fazia, mas os dois eram muito parecidos em algumas coisas. O BoJack se odiava, Cara, a eu não sou Diane se odiava, psicanalista, o mas minhas BoJack amigas achava que ele psicanalistas nunca adorariam seria essa bom o parte. suficiente. A Diane achava que ela nunca seria boa o suficiente. E aí Os os dois dois. viviam infelizes. Por Os isso dois que com a eles se mesma davam crença de tão bem, porque insuficiência. os dois eram extremamente infelizes. Quando a Diane Ser percebe feliz que dá ela é trabalho. igual ao BoJack, que ela era igual ao BoJack, ela se afasta, ela fica ressentida com o BoJack, consigo mesma. Olha que interessante, quando ela se dá conta que talvez ela seja muito parecida com a pessoa que ela cuida, mas também não gosta de cuidar, ela se afasta. Esse afastamento na série é um negócio muito, não vou dizer forte, mas necessário e muito acolhedor. É em parte uma autocompaixão que ela tem consigo mesma, Ela esse se afasta afastamento, porque ela velho. não quer ser essa pessoa. Mas o que me incomoda na Diane é que ela não admite que ela é igual ao BoJack, ela não admite os próprios erros. Ela admite, mas eu não sei, gente, ela não me desce, eu acho ela um pouco prepotente, eu acho que é isso, porque assim, o BoJack, ele entra numa roda de eu me odeio, eu sou um lixo, eu sou um merda, Ah, ele é. e a Diane, Ele é ela todo entra depressivo. um pouquinho nessa mesma roda de eu me odeio, eu sou um lixo, eu Ela sou é uma toda merda, depressiva mas também. ela é, ao mesmo tempo que ela se odeia, ela é prepotente. Eu não desgosto. Ó, eu acho que ao mesmo tempo que ela se odeia e tem essas crenças de desvalor e desamor, eu acho que ela, de desamparo também, eu acho que ela em parte, pelo menos até onde eu assisti, assim, ela tem um momento de autocompaixão muito legal, que ela começa a se perceber, sabe? E eu digo para alguns pacientes que enquanto você não perceber, você não muda. Se você não percebe que aquilo está disfuncional, que você está repetindo padrões, que de alguma maneira o seu comportamento, os seus pensamentos, o modo com que você sente com esses pensamentos estão te causando a sua vida que você não está gostando hoje e te fez chegar na terapia, tu não vai mudar, percebe? Tu pode mudar até por conviver em um ambiente novo. Mas é que tá, conviver em um ambiente novo já é uma mudança. Já é uma percepção que talvez o ambiente anterior já não estava fazendo tão bem assim, percebe? Então, a percepção do problema, da disfunção, ela é muito importante. Eu acho que é um dos pontos principais da TCC é colocar o paciente para começar a se perceber. Começar a perceber padrões de pensamento, padrões de sentimentos, padrões de comportamentos e assim mudar eles. Tanto que a TCC ela se embasa muito em mudança, né? Mas não é minha personagem favorita, não mesmo. Ela fica ressentida com o BoJack por saber que ela é parecida com o BoJack. Tipo assim, ô gata. O quanto qual foi? tem Na verdade, de você ressentimento é uma mesmo coisa na muito pessoa que você comum odeia. na vida da Diane. E aí, nós temos o casamento dela com o Mr. Peanut Butter. Eu gosto do odiava Mr. esse casal Peanut com Butter. todas as minhas forças. Eu Mentira, gostava não é com todas dele. as minhas forças. Eu odeio mais coisas. Mas eu não gostava desse casal. Ah, eu não gostava do casal também não, mas eu gostava dele. Não gostava deles. Eu tenho pra mim que a Diane continuou com o Mr. Peanut Butter porque ela queria desesperadamente ser amada Ser amada incondicionalmente. e aceita. E nada melhor que um cachorro
labrador Faz todo pra sentido. te amar incondicionalmente. O que me incomodou nesse casal durante a série é que eles não terminavam nunca. Pelo amor de Deus, eu só queria que eles terminassem logo, porque a Diane Eu era era uma muito chata criança e o quando eu assisti Mr. Peanut BoJack, velho. Butter era um chato, só que eles eram chatos de maneiras diferentes. Do lado do Mr. Peanut Butter, É aquele ele era um cachorro, positivismo. então ele era fiel. Fiel no Mano. sentido de ser leal à sua esposa. Não, é porque ele trai uma outra pessoa, mas Sim, enfim, isso não tem a ver com minha mãe. Ah, Ele era fiel no sentido de que ele faria tudo pela Diane. Sim. E ele era companheiro, ele queria, Sim. ele era feliz o tempo todo, ele Sim. estava feliz o tempo todo. Conveniente. Tudo dava certo pra ele o tempo todo. Muito inconveniente, ele queria velho. que a Diane Cara, fosse tem um episódio no Sprickling, eu acho que é assim a série, que o Steve Seagal, ele participa, que ele tem um amigo gay, e o amigo gay dele é muito positivo. Assim, ele é muito positivo. E o personagem Steve Seagal, né, ele perde a esposa, né? Ele tem um luto da esposa. E ele se afasta desse amigo. E tipo, ele fica sem falar com esse amigo por muito tempo. E o que que acontece? Ele fica muito tempo sem falar com esse amigo porque esse amigo ele é positivo ao ponto de ser muito tóxico, tá ligado? E depois ele fala pra esse amigo assim: "Olha, você era positivo demais e isso tava me fazendo mal, porque eu precisava ficar mal e você não deixava. Eu precisava sentir essa tristeza e você não deixava eu sentir minha tristeza." Então, ele se afastou desse amigo e esse amigo ficou super sentido depois, e depois eles restabelecem a amizade deles e tal, e o amigo entende. É muito legal essa série, inclusive, quem quiser assistir, feliz assista. do jeito Inclusive, que eu ele preciso era terminar. feliz. E o problema dele é que ele nunca entendeu a infelicidade da Diane. Parece que ele nunca teve problema na vida, então ele sempre foi o cara legal, o cara pra cima, o cara... Nossa, ele era muito gente boa, mas aí ele se divorciou 3 vezes. Se você é tão legal assim, por que as suas 3 esposas foram embora? Elas foram embora porque o Mr. Peanut Butter, ele era tão feliz que chegava a ser tóxico essa felicidade. tóxico. Ele não abria espaço, ele não dava espaço pra infelicidade. É, aí que tá, mano. Essa felicidade intensa, ela pode ser um pouquinho desvalidante. É muito complicado, mas ela pode parecer. Eu, inclusive, tenho que tomar muito cuidado com isso. Eu me cuido muito com isso, porque eu sorrio muito. E eu sorrio facilmente com as coisas. Então, às vezes, em sessão, eu tenho que dar uma segurada, eu tenho que conscientemente pensar, tipo, Vitor, não sorri. Não é o momento. Porque eu, eu sou muito. Eu dou muita risada, tipo, meu sorriso aparece muito facilmente. Isso pode ser um pouco invalidante para as pessoas. Tipo, meio que, nossa, ele tá rindo, sabe? E não, mano, sabe? Não é a intenção. E pessoas muito felizes pode ser que não pareçam acolhedoras. Por mais companheiras que elas sejam, como o Mr. Peanut Butter, elas parecem não validar aquilo que você sofre. Fez sentido? Sentimentos negativos. Imagina que sufocante que deve ser viver com Cara, alguém é que nunca tem sufocante. sentimentos negativos. Pelo amor de Deus. É sufocante A gente precisa dos dois você polos. Coisas boas e coisas É. ruins. Então, de Você um lado, não- nós não temos ser um cara válido, que é né? muito Não ser feliz, validado. uau, alegria o tempo todo. Do outro lado, nós temos a esposa, que é o contrário, que é infeliz o tempo todo, que é ressentida. Tem um episódio onde eles quase morrem e ela fala que ela se arrepende de tudo. Então, a Diane, ela tinha muitos sentimentos negativos e ela não conseguia expressar a sua infelicidade por causa do Mr. Peanut Butter. Difícil falar o nome dele, caramba. Falando desse jeito, até parece que ela é uma chata rabugenta. E Não, ela é um pouco. mas faz A Diane é um sentido. pouco chata, isso é verdade. Faz isso é inegável, sentido. ela é chata. Tipo, ela é chata, mas faz imagina sentido. morar com alguém que nunca teve problema na vida, que Chato. tudo dá certo pra essa pessoa e essa pessoa Não é que tudo dá certo pra ele, mas ele tem sempre uma interpretação positiva das coisas. sentimentos negativos. E você aí, cheio de falhas, ressentimentos e mágoas da vida, da sua família, de si mesmo, e você não pode expressar isso porque teu marido é muito feliz, é muito alegre, você não, sabe, não tem como. E tem uma briga entre os dois que mostra perfeitamente como cada um vê a vida, que é a briga
da sala da leitura, pela sala da Ixi, leitura, não alguma lembro. coisa assim. A Diane tinha a fantasia de ter uma sala da leitura que nem a Bella, de Bela e a Fera, e era uma sala enorme onde ela podia ler todos os seus livros e tinha aquela cadeira, aquela escada que rodava a sala toda, era a Bem fantasia lindo dela. e E aí, o fantasioso. Mr. Peanut Butter, ele fez uma sala da leitura pra Diane. E ele fez uma sala enorme, colocou livros falsos, enfim, fez uma puta sala pra ela. Só que a Diane não gostou da sala. E aí a gente vai olhar o lado de cada um nessa história. Para o Mr. Peanut Butter, ele estava realizando o desejo da sua esposa. Mas Ah lá, em as nenhum expectativas. momento ele pensou, será que ela quer que eu realize essa fantasia? Será que é um desejo dela ou será que é um desejo meu? Para a Diane, ele estava fazendo as coisas do jeito dele. Ela queria manter a fantasia. Porque quando você Nossa, mantém a mas que fantasia, complicado. você não perde a magia. Que Então, loucura. ela não queria que ele fizesse uma sala da leitura para ela. Mas, ao mesmo tempo, ela não parou e pensou, será que eu tô sendo chata pra cacete? Foi Como chata. analisadora, eu Chata. estou tentando ser imparcial e mostrar os dois lados. Eu pensei a mesma coisa. Tipo, meu, mas daí, tipo, ele realizou um desejo, sabe? Tem os dois lados. Do tipo, pô, eu queria que eu realizasse esse desejo, ou que fosse minha fantasia e que não fosse realizado. Mas, pô, obrigado, sabe? Obrigado por se esforçar por isso. É uma atitude assertiva. O assertivo é obrigado, mas queria que não fosse desse Mas, jeito. sinceramente, eu acho ela muito chata. Chata. Gente, seu marido rico Foi fez chata. uma sala da leitura pra você, Chata. tá ligado? Seu marido rico, você não pagou R$1, você não paga uma conta nessa casa, sua desgraçada. Desculpa, me exaltei um pouco aqui. E o que eu Exaltei aprendo um com pouco. a Diane Você durante exaltou toda pra a série caramba. é que as pessoas na sua vida refletem aquilo que você é. Ela era muito mais inteligente do que todos os outros personagens, ela era muito sensível, ela tinha uma visão crítica do mundo, mas ao mesmo tempo ela mantinha o BoJack na vida dela, ela manteve Aí ele. que tá. Você é tão inteligente, mas não consegue se afastar das pessoas que te fazem mal? Será que isso é ser inteligente? Durante um bom tempo na série. Talvez Porque, não, né? assim como ele, ela também era triste. Ela se odiava, assim como ele. Ela tinha um comportamento destrutivo, assim como ele. Os dois eram parecidos. No caso do Mr. Peanut Butter, eu não acho que ela era parecida com ele. Ele não refletia o que ela era. Ele refletia o que ela queria ser. Ela queria ser mais Concordo positiva, plenamente. ela queria ser mais feliz. Ela queria ser mas mais ela não feliz conseguia, como o porque ela Mr. tinha Peanut problemas Butter muito maiores era. dentro dela. Então ela mantinha ele por Então ela mantinha ele por perto porque ela queria ser amada. Porque ele amava ela incondicionalmente. E é bom ser amado incondicionalmente. É bom ser amado Com essa análise, incondicionalmente. eu percebi por que a Vitória, de 20 anos, que foi quando eu assisti a série pela primeira vez, e eu odiei a Diane, eu entendi porque eu odiei a Diane naquela época, porque a gente era muito parecida em muitas coisas. Eu era parecida com ela. O ódio e o amor. Ela nessa coisa de querer. O porquê que você abraçar o odeia também tem mundo muito e a ver. salvar Por que você odeia tanto uma X pessoa? Pode ter muito a ver com a sua vida também. todo mundo porque ninguém me salvou, então eu O achava quanto que tem eu tinha você essa na pessoa que obrigação você de ama salvar incondicionalmente tudo e e na todos, pessoa que e aí você eu ficava odeia bolada porque incondicionalmente. você não consegue salvar todo mundo, Né? e ficava ressentida. Como assim? Você não vai melhorar? Olha eu aqui fazendo tudo que eu posso para que você melhore e você não vai melhorar? Nossa! Aí eu percebi que não era minha obrigação, né? Eu também achava que ninguém me Olha eu fazendo tudo por você e você não melhora. Porque não é problema seu, irmão. Não é problema seu. É problema da pessoa. entendia, Ela melhorar assim depende como a dela, Diane. não depende de Eu você. queria desesperadamente ser amada e aí eu achava que eu não merecia Nossa, ser amada. faz muito sentido mas eu com uma amiga mantinha minha. uma pessoa na minha vida que ia cumprir esse papel. Essa Nossa. pessoa tava ali só pra me amar. Só pra isso, mas eu nem gostava dessa pessoa Que de verdade. loucura. Ou então eu mantinha pessoas na minha vida que eu detestava. E eu mantinha essas pessoas na minha vida porque eu me detestava. Então era muito mais fácil detestar Confirmar essas minhas. pessoas. É muito mais fácil você confirmar suas crenças de que você é realmente incapaz
de que você realmente não presta e ficar junto de pessoas que você tem a mesma crença, porque aí você confirma suas crenças do que você ir contra elas. Afinal, são crenças que você aprendeu desde quando você era um pigmeuzinho Pessoas do que me e confirmar detestar. No elas é final mais das fácil. contas, a Diane reflete minhas falhas, suas falhas, e diferente do BoJack, ela não é um cavalo, ela não é um animal, então não está distante da gente. Na verdade, tá bem próximo, tá tão próximo que fica desconfortável. No final da série, a Diane percebe que não tem mais como ter o BoJack na vida dela, apesar de gostar dele, apesar de desejar o melhor pra ele e querer que ele tenha uma boa vida. Apesar de gostar do BoJack, ela não pode ter o BoJack na vida dela, porque não tem como ela salvar o BoJack. Não é Sim, uma obrigação dela, é uma obrigação dele. Se seu amigo sim. E quando tu percebe isso, dá uma leveza. Pelo menos a princípio, talvez não. Sabe, a princípio vai ser um socão na costela. Porque você tá rompendo hábito. E romper hábito é difícil para um caralho. Tá? Então você tá rompendo o hábito. Você tá rompendo a tudo aquilo que você pensa e acredita absolutamente. Certo? Mas isso não é verdade. Você acaba quebrando isso. Você vai perceber que esse primeiro passo talvez seja um passo muito grande para você não sofrer cotidianamente e sofrer de uma vez só. Percebe? continua fazendo merda atrás de merda e você mantém ele na sua vida, não é por compaixão ou porque você é bonzinho, é porque talvez vocês dois não sejam muito diferentes. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que Muito vocês tenham bom. gostado. O que Muito que bom. vocês acham da Diane? Vocês gostam dessa Muito bom. personagem? Vocês não gostam dessa Ah, eu personagem? Me acho digam legal. aqui nos comentários. Não Eu se acho que cada esqueça de dar um personagem like, de tem se sua inscrever no meu profundidade. canal e nos Gente, muito obrigado a todo mundo que me assistiu aí nesse react. Obrigado. Espero que isso tenha ajudado de alguma maneira a saúde mental de vocês. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Um big beijo e até a próxima. Valeu, falou.